E hoje, 24 de fevereiro, é comemorado o dia da primeira Constituição brasileira, que se baseou nos ideais de liberdade, igualdade e justiça. E o que será que mudou de lá para cá, né, Délio? Nós vamos saber com a Maria Fernanda Ruas, que está com o cientista político. Boa tarde, Maíra, e a todos que nos assistem. Foi promulgada a primeira Constituição Republicana Brasileira no dia 24 de fevereiro de 1891. Portanto, hoje são 134 anos. E para entender um pouquinho mais dessa história do nosso país, ao meu lado aqui eu converso com o cientista político Gelison Ferreira. O que estabelecia essa Constituição de 1891? Boa tarde. Boa tarde. Essa Constituição chamada de primeira Constituição Republicana, porque antes tínhamos a Constituição, porém a Constituição do período do Império. Então, essa Constituição ela traz algumas diferenças significativas em relação à Constituição anterior, como, por exemplo, ela estabelece a separação entre Estado e Igreja, né? Anteriormente o Estado brasileiro não era laico, ele tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Também estabelece o presidencialismo, as eleições diretas, a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de promover uma certa descentralização política, dando mais autonomia para os estados e os municípios. Nessa Constituição foi promulgado também o voto universal, mas que não é bem universal, né? Exatamente. Esse chamado voto universal, nós não consideramos universal mais, né? Porque era um voto universal, chamado universal, mas que possibilitava apenas aos homens votarem. Então, as mulheres ainda não tinham direito aos votos, tal como pessoas que não tivessem escolaridade. E isso fere, né, o princípio da igualdade política, né, que é o princípio fundamental da democracia. E, portanto, essa Constituição ainda não traz esses princípios, esses valores. Como cientista político, então, você avalia que houve uma evolução nessa Constituição? Sim, ela traz avanços significativos, né? Ela estabelece a federação, a independência dos poderes, e isso é importante, porque ela estabelece possibilidade de freios e contrapesos para o poder central, que anteriormente não tinham. Entretanto, ela ainda é limitada, né, do ponto de vista da participação política, da abertura para a participação política para todos os cidadãos, sejam homens, mulheres, escolarizados ou não. Como cientista político também, como o senhor avalia a atual situação do Brasil? Do ponto de vista constitucional, a Constituição brasileira ela é considerada, inclusive, bastante avançada, pois ela traz muitos dispositivos, incorpora muitos direitos, né, que vão sendo que resultam, né, de lutas históricas de trabalhadores, né, dos cidadãos em geral. Então, desse aspecto, né, a Constituição brasileira, a Constituição de 88, e também emendas que foram realizadas sobre essa Constituição posteriormente, representam um avanço significativo do ponto de vista de direitos sociais, de participação política, o que considero bastante positivo. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor. Voltam para o estúdio, Délio, Maíra. Ok, obrigada, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Boa tarde para você.